Neste vídeo, vamos ver exemplos de máquinas de Turing. Como primeiro exemplo, nós vamos construir uma máquina de Turing para a nossa famosa linguagem ANBN, tal que n é maior ou igual a 1. Então, vamos, antes de apresentar a solução, pensar como que nós resolveríamos essa linguagem. Então, um exemplo, temos aqui A, B, B. E sabemos que a fita seria dessa forma. E o cabeçote iniciaria nesse primeiro A. Então, o que nós devemos fazer é, ao iniciar, ler um A. Então, eu vou substituir esse A por X. E a partir daqui, eu devo encontrar um B de modo a casar a leitura desse A com a leitura de um B. Então, ao encontrar esse A, eu devo pular. E o que eu farei então é transformar esse B por algum outro símbolo, por exemplo, Y. Então, uma vez feito isso, casei um A com um B, o que eu devo fazer? Retornar o cabeçote. Então, eu retorno o cabeçote, veja que eu paro nessa posição, por quê? Porque eu encontrei X, sabendo que dessa posição para a esquerda, não há mais A's. Então, eu vou agora dar um passo para a direita, sabendo que este é o primeiro A nessa sequência que vai estar por vir de A's. Então, eu vou substituir esse A por X e vou iniciar minha busca por B's. Então, aqui eu vou para a direita. Observe que se houvesse algum A, eu pularia. Mas nesse caso, eu encontro um Y, indicando que eu já venci os A's. Então, devo pular os Y's até encontrar o primeiro B. Ao encontrar o primeiro B, eu vou casar esse A lido com esse B. Então, volto o cabeçote até que eu encontre o primeiro X. Pois sabemos que o primeiro X indica que daquela posição para a esquerda, para trás, não há mais elementos A's. Então, ao encontrar esse X, eu movo o cabeçote para a direita, na esperança de encontrar um A. Mas observe que eu encontrei um Y, indicando justamente que não há mais A's para processar. Mas observe que isso não é suficiente para eu determinar que a palavra é aceita, pertence à linguagem, pois eu poderia ter, por exemplo, B's adicionais. Então, o que eu devo fazer é garantir que, dado que eu cheguei nessa condição, não vai haver B's restantes. Então, eu devo levar o cabeçote até o final, de modo a encontrar Y's e branco. Se eu encontrar algum B, eu não devo reconhecer essa palavra. Então, com base nisso, vou apresentar o projeto de uma máquina de Turing para reconhecer essa linguagem. Então, aqui nós estamos no estado inicial. Então, o que nós faremos? Para cada alido, eu vou escrever X e vou mover o cabeçote para a esquerda. A partir daqui, eu devo pular os A's que eu ler, pois justamente eu estou em busca agora dos B's. Mas como nós discutimos, é possível que nós encontremos Y's, pois eles são o resultado da substituição do casamento de um B com um A. Então, caso encontre um Y, eu vou ler aquele Y e vou escrever o Y, ou seja, eu nada vou fazer, eu vou pular. Então, depois que eu passarmos a cadeia de A's e a cadeia de Y, se tudo estiver correto, eu vou encontrar o símbolo 1, justamente para o símbolo B, justamente para casar com esse A lido. Então, para cada B lido, eu vou substituir por Y e vou voltar para a esquerda. Então, nesse estado, agora, eu vou no meu caminho reverso. Então, eu devo pular os Y's que eu encontrar pelo caminho. Então, leio Y, escrevo Y e movo para a esquerda. E também devo pular os A's, pois justamente eu quero substituir o primeiro A, ou seja, o A que resta mais à esquerda. Então, como nós discutimos, em algum momento nós vamos encontrar um X.
e justamente vai indicar que nós pulamos todos os A's. Então, ao encontrarmos um X, nada faremos além de mover o cabeçote para a direita. Então, observe que essa porção aqui, ela implementa essa ideia. Eu vou casar um A com um B. Bem, depois que como nós discutimos, encontrarmos o primeiro X, nós vamos mover o cabeçote para a direita. E se tudo estiver correto, digamos assim, ao mover o cabeçote, por exemplo, para a direita, após encontrar esse primeiro X, nós vamos encontrar um Y, indicando que a sequência de A's acabou. Então, o que nós vamos fazer caso encontremos um Y é, ao ler Y, eu escrevo Y e vou para a direita. E a partir daqui, eu devo pular os Ys. Então, eu vou pulando esses Ys, de modo que, se a palavra estiver correta, essa região aqui conterá brancos. Então, eu só vou aceitar se eu ler o símbolo branco, nada faço e movo o cabeçote para a esquerda, por exemplo. E esse estado, ele é um estado final. Então, aqui nós teríamos, por exemplo, o estado I, o estado J, o estado K, o estado L e o estado M. Então, aqui está o projeto de uma máquina de Turing. Então, eu deixo como exercício para que você teste a simulação dessa máquina de Turing em várias palavras, como, por exemplo, a palavra A, B, B, a palavra A, B, B com o número de A's maior e o número de B's maior, A, B, B, B. Bem, vamos então ver uma outra linguagem. Nesta linguagem, nós vamos projetar uma máquina de Turing para calcular uma função. Então, vamos calcular uma função que vai receber uma palavra no formato 0m de Maria, 0n, e vai dar como resultado o máximo entre m menos n e 0. Bem, isso aqui nada mais é do que uma operação de subtração, de modo que o número resultante ele não pode ser negativo. Por exemplo, 5 e 2 como parâmetro, m igual a 5, n igual a 2, o resultado seria 3. Mas se eu coloco m igual a 2 e n igual a 5, nós teríamos o resultado menos 3. Mas nesse caso, a função ela vai pegar o máximo entre menos 3 e 0, que seria 0. Então, como que nós poderíamos resolver construir uma máquina de Turing para essa palavra, essa linguagem? Então, antes, vamos começar a pensar o que nós podemos fazer para resolver esse problema. Então, se eu lhe dou, por exemplo, a palavra 0010, observe que nós devemos subtrair. Então, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos, ao ler um 0, nós vamos substituí-lo por algum símbolo e eliminar um 0 correspondente na segunda parte da palavra, ou seja, na parte que está à direita do único 1 que existe. Então, se eu caso esse 0 com esse 0, então até aí tudo bem. E volto o procedimento de modo que eu vou riscar esse 0 e vou tentar casar com um outro 0. Mas veja que nesse cenário não há mais zeros à direita. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo repor esse 0 que eu removi. Vamos agora analisar um outro exemplo. 0, 1, 0, 0. Então, observe que nesse cenário, o número de zeros à direita é maior do que o número de zeros à esquerda de uns. Então, num cenário como esse, a resposta é 0. Então, com isso, o que nós devemos fazer? Nós devemos, então, vamos pensar. Nós vamos ler esse 0, riscá-lo, vamos para a direita e, por exemplo, vamos casar com esse outro 0. Mas quando chegarmos nessa posição, o que é que nós vamos concluir? Nós vamos concluir que
não há mais zeros à esquerda de uns para casar, mas há zeros à direita. Então, com isso, nós devemos deixar apenas a fita toda em branco. Então, nós teríamos que zerar a fita, limpar a fita, esses zeros à direita e esse 1. Então, vou apresentar aqui um projeto de uma máquina de Turing para resolver e reconhecer essa linguagem. Então, aqui nós temos o estado inicial. E o que o estado inicial vai fazer? Ele vai ter uma transição que, ao ler um zero, nós vamos substituir por branco e vamos para a direita. Então, a partir daqui, observe que foi esse procedimento inicial, de ler esse branco e eliminá-lo. Então, nós vamos em busca do zero que está à direita dos uns. Então, nós teríamos que transpor os zeros que nós encontrarmos até encontrar o símbolo 1. Nós iríamos para a direita e, bem, nesse momento, a partir daqui, quando eu encontrar o primeiro zero, eu vou substituí-lo por 1, o símbolo 1. Isso vai ficar claro mais adiante. Bem, ao substituí-lo por 1, eu tenho que voltar para a esquerda, justamente para repetir o procedimento de pegar um zero, riscá-lo, ou seja, substituí-lo por branco, e encontrar um zero à direita do 1 para substituir. Bem, observe que como eu estou substituindo esse zero por 1, justamente eu estou adicionando zeros, outros uns. Então, depois de eu ler o primeiro 1, eu teria que pular esses uns. Bem, então esse estado vai ser responsável por pular esses uns. Bem, dando continuidade, depois que eu começo a me mover para a esquerda, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar os uns que nós estamos escrevendo, como também os zeros que estão à esquerda dos uns. Então, ok. A partir daí, eu vou repetir esse processo até que eu encontre um símbolo branco, pois veja que os zeros que estão mais à esquerda, eles estão sendo substituídos por branco. Então, aqui, vamos. Caso lermos branco, nós vamos escrever branco e vamos para a direita. Bem, então, vamos entender o funcionamento dessa máquina de Turing até o momento. Então, num cenário como esse, 0010, esse primeiro passo, ele iria escrever branco. Então, aqui é branco. Ele pularia os zeros. Ele pularia esse zero, pularia esse 1. E ao encontrar esse zero, ele vai substituir por 1. E volta para a esquerda. Então, nós estamos nessa posição. Então, esse estado ele vai ser responsável por pular. Então, ele vai pular os uns, vai pular os zeros, e observe que encontramos um branco. Então, ao encontrar um branco, nós nos movemos para a direita. Então, o que essa máquina de Turing vai fazer nessa posição agora é justamente ler esse zero, substituir por um branco. Então, observe que agora nós vamos pular os zeros, nós vamos pular esse 1, vamos pular esse 1 e o que vamos encontrar aqui? Branco. Então, nesse estado aqui, nós devemos fazer alguma coisa caso encontremos branco. Observe que caso encontremos branco, significa que não há mais zeros do lado direito a casar com zeros do lado esquerdo. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos aceitar essa palavra. Porém, observe que esse 1 aqui, ele foi transformado em branco indevidamente. Não indevidamente, mas ele foi transformado em branco na esperança de casar com um zero à direita dos uns, o que não foi possível. Então, nós devemos retransformá-lo, digamos assim, de branco para zero. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, ao encontrar nesse estado um símbolo de branco, nós vamos escrever branco e vamos começar a voltar. E então, o que nós faremos? Nesse estado aqui, nós vamos começar a processar esses uns. Então, para cada um que eu encontrar, eu vou substituí-lo por branco. E vou para a esquerda. E aí, então, depois desses uns,
à esquerda desses 1s, eu posso encontrar símbolos zeros. Então, os zeros eles deverão permanecer intactos. Porém, ao chegar no primeiro branco, que nós devemos fazer uma correção. E essa correção consiste em ler um branco e escrever o símbolo zero. Pois justamente, como eu discuti, esse zero aqui ele foi transformado em branco na esperança de casar com um 1. Então, aqui nós temos o nosso estado, que vai ser um estado final. Bem, mas nós ainda não encerramos o projeto dessa máquina de Turing. Pois, vamos pensar num cenário onde, por exemplo, nós temos 0, 1, 0, 0. Então, se nós pensarmos nessa máquina de Turing, nesse estado, nós vamos substituir esse 0 por branco e vamos na esperança de casar esse 0 com um 0 à direita dos 1s. Então, nós pulamos os zeros, nós lemos o primeiro 1, pulamos outros 1s que não existe e vamos transformar esse 0 em 1. E vamos para a esquerda. Então, aí para a esquerda, nós pulamos os 1s, não há zeros, mas encontramos o primeiro branco. Então, nos movemos para a direita. Então, nesse estado, que é o que nós nos encontramos agora, nós encontramos um símbolo 1. Então, o que nós devemos fazer agora? Nós devemos, então, permitir a leitura desse símbolo 1. Então, ao ler esse símbolo 1, nós vamos, então, substituí-lo por branco, pois veja que acabou justamente esses 1s, os zeros, que estão à esquerda. Então, nós vamos substituir por branco e vamos para a direita. E o que nós devemos fazer nesse estado? Simples, nós devemos limpar, pois observe que se os 1s que estão à esquerda, os zeros que estão à esquerda dos 1s acabaram, então o resultado justamente vai ser esses zeros que estão à esquerda dos 1s. Então, nós vamos limpar tudo que estiver daqui em diante. Então, se nós lermos o símbolo 1, nós vamos eliminá-lo, ou seja, substituir por branco e mover para a direita. E também, se houver algum zero em excesso, por exemplo, esse 1 seria transformado em branco, esse 1 também seria transformado em branco, e esse 0 ele não faz parte da solução. Então, nós devemos o quê? Transformá-lo em branco. Então, caso eu também encontre um símbolo 0, eu vou transformá-lo em branco. E vou para a direita. E então, o que vai acontecer? Que eu volto para esse estado, que seria o final. Depois eu vou discutir especificamente o que é esse estado final. Então, aqui eu colocaria branco, branco e movo para a direita. E então, minha máquina de Turing ela encerra. Bem, eu deixo como exercício para que você teste, execute essa máquina de Turing em várias palavras. E agora eu vou discutir sobre esse estado final que eu chamei de final. Bem, quando uma máquina de Turing ela processa uma função, ela implementa uma função, não existe estado final. O que existe é, na verdade, a máquina de Turing ela parar e ela vai parar com a resposta na fita. Então, na verdade, esse estado não é final, não existe, não há necessidade de um estado final. Simplesmente a máquina de Turing vai encerrar e você, como projetista, deve garantir que ao encerrar, ou seja, não haver mais transições, a máquina de Turing deve ter a resposta na fita. Então, nós vamos ver um outro exemplo. Nesta linguagem, nós temos 0 elevado a 2 elevado a n. Ou seja, o número de zeros é uma potência de 2, onde n é maior ou igual a 0. Bem, vamos entender primeiro a linguagem. Então, se 2 elevado a 1, então seria equivalente a 0, 0. 2 elevado a 2, então seria 0, 0, 0, 0, ou seja, 4 zeros. Então, depois de 4, nós teríamos 2 elevado a 3, que é uma sequência de 8 zeros. 2 elevado a 0, teríamos 2 elevado
a 0 é igual a 1, então nós teríamos apenas 0. E assim sucessivamente. E qual a ideia do projeto dessa máquina de Turing? Então, como é que nós vamos resolver? Bem, aqui nós temos uma sequência de 8 zeros e a ideia por trás é ir dividindo essa palavra pela metade. E qual é a ideia por trás de dividir pela metade? É simplesmente você alternadamente eliminar os zeros. Então, por exemplo, esse zero eu mantenho, esse eu corto. Esse eu mantenho, esse eu corto. Esse eu mantenho, eu corto. Esse eu mantenho, eu corto. Então veja que agora nós temos quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Antes tínhamos 8. Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou repetir aqui a palavra anterior. Então cortamos esse e esse. Então agora vamos repetir o mesmo procedimento. Aqui nós mantemos esse zero, cortamos esse. Mas veja, olha que interessante. A máquina de Turing, ela teria que ler esse zero e pular, por exemplo, esse x, para então cortar esse zero. Aqui nós pulamos, aí mantemos esse, pulamos, cortamos esse. E aí acabou a palavra. Então, vou transcrever aqui embaixo para que fique claro o funcionamento dessa máquina de Turing. Então, vamos lá. Mantemos esse zero. E então, pulamos, cortamos esse zero. Então, pulamos. E nesse cenário, observe que justamente acabou o nosso procedimento. Então, aqui nós encerraríamos e concluiríamos que essa palavra faz parte. Vamos ver o que acontece com uma palavra que não atende esse padrão. Vamos pegar aqui uma palavra que possui uma sequência de 5 zeros. Então, vamos lá. O primeiro mantenho, o segundo corto. Este mantenho, o segundo corto. Este mantenho. Então, como eu mantive esse, eu vou ter que encontrar um outro zero para cortar, mas não existe. Então, portanto, nós rejeitamos essa palavra. Então, de posse disso, vamos apresentar o projeto dessa máquina de Turing. Não é difícil. Na verdade, a parte difícil é entender, descobrir esse raciocínio para resolver. Mas como eu gosto de apresentar, é como se fosse padrão de projetos, padrões de solução para linguagens. Então aqui nós sabemos que o primeiro zero nós vamos mantê-lo intacto. Então leio o zero, mantenho ele e vou para a direita. E nesse estado, o que é que nós faremos? Nós vamos pular o x que houver. Então ao ler um x, eu substituo o x e vou para a direita. E sabemos que aqui eu vou ler um zero e substituí-lo por x. Bem, de posse disso, o que é que eu vou fazer? Eu agora vou ficar alternando. Para cá, o primeiro, a partir daqui, eu vou pular, na verdade, o x que eu encontrar. E aqui o que acontece se eu encontrar um zero? Se eu encontrar um zero, eu vou... O primeiro zero que eu encontrar, eu mantenho ele. E então, nesse estado, eu vou pular. Eu vou pular o x. Então, aqui eu tenho que pular o x. X direita. E o próximo zero que eu encontrar, eu vou casar com x. Eu vou substituir por x. Então, 0x direita. Bem, então, observe que nesse procedimento, o primeiro zero eu li e pulei os x, e aí agora vou eliminar, vou transformar esse zero em x. A partir daqui, eu vou pulando justamente o x. E aí, caso eu encontre um zero, eu obrigatoriamente tenho que casar aquele zero com outro zero, ou seja, esse zero que eu não cortei, eu devo cortar mais um zero. Então, eu vou pulando o x que eu encontrar. Então, a partir daqui, o que vai acontecer se eu encontrar um branco? Se eu encontrar um branco, minha palavra acabou. Então, se eu encontrar um branco, eu volto para a esquerda.
Então, a partir daqui, eu tenho que retornar o cabeçote para a esquerda. Então, eu vou pular os zeros que eu encontrar, o x que eu encontrar. E como é que eu vou saber que eu voltei o cabeçote para a primeira posição? Justamente quando eu encontrar o marcador da fita à esquerda. Então, se eu encontrar o marcador da fita à esquerda, eu vou escrever ele e vou para a direita. Bem, então a nossa fita, a nossa máquina de Turing, ela vai funcionar da seguinte forma. Porém, agora nós devemos justamente ajustar. Vamos observar. Observe que nesse cenário daqui, ao finalizar essa operação, nós voltamos o cabeçote. Porém, veja que o cabeçote estando aqui nesse primeiro zero, ao ler esse zero e se eu encontro x, então estando nesse estado aqui onde eu li o primeiro zero, substituí por zero. Então o cabeçote estaria nessa segunda posição. Eu vou pular o x. Observe que só vai haver uma sequência de x. Então depois que eu pular, eu não vou encontrar um zero para casar. E esse é o cenário, se eu encontrar um branco, de aceitação. Então, a partir desse estado, se depois, obviamente, que eu pular todos os x, se eu encontrar um símbolo branco, eu sei que é um estado de aceitação. Então, aqui, esse seria um estado final. Bem, então com isso, nós teríamos essa máquina de Turing, que aqui seria o estado inicial, J, K, L, M e N. E então aqui, o princípio dessa máquina de Turing, recapitulando, nós vamos alternando. Então aqui lemos um zero, mantemos ele inalterado, e o próximo zero na sequência o primeiro zero seguinte que nós encontrarmos, nós vamos substituí-lo por x. Em outras palavras, mantenho um zero, risco próximo. E aí então, a partir daqui, eu vou ficar nesse loop. Eu pulo o x, certo? Aí o primeiro zero que eu encontrar, eu mantenho. Vou pular o x que eu encontrar. E o próximo zero, imediatamente que eu encontrar, eu vou substituí-lo por x. Vou ficar ciclando até que eu encontrar o símbolo branco da palavra da fita em branco, pois vai ser um indicativo de que eu acabei de processar a palavra. Então, eu volto para a esquerda, pulando os zeros e pulando o x, até encontrar o símbolo de fita à esquerda. Então, a partir daqui, nós sabemos que a condição para aceitação é justamente o que eu leio um zero e, após pular todos os x, eu vou encontrar o símbolo branco. Então, vou para o estado de aceitação. Vamos então ver uma outra linguagem. Nesta linguagem, nós temos W concatenado com hashtag concatenado com W, tal que W pertence a AB estrela. Então, um exemplo dessa linguagem seria AB hashtag AB. Então, vamos pensar antes de apresentar o projeto da máquina de Turing em como resolver essa palavra. Vamos lá. Então, vamos ler esse A. Então, o que é que nós deveríamos fazer? Ao ler esse A, então, vou substituir por X. A partir daqui, eu devo justamente encontrar um A à direita desse hashtag, mas em uma posição correspondente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pular esse B, vou pular o hashtag e então vou substituir esse A, que foi o símbolo que eu li, justamente por o X. Então, observe que eu casei o primeiro elemento, digamos, dessa palavra à direita, à esquerda da hashtag, com o primeiro símbolo da palavra à direita da hashtag. E justamente estamos utilizando esse X para indicar o casamento, a correspondência. Então, a partir daqui, o que é que nós vamos fazer? Nós devemos voltar o cabeçote, então nós voltaríamos até encontrar um X, pois sabemos o quê? Que desse X, o primeiro X que nós encontramos da direita para a esquerda,
daquele x para trás, ou seja, para a sua esquerda, só vai haver x. Então, vamos para a direita e encontramos um b. Então, vamos substituir esse b por x e encontrar um b que esteja imediatamente após algum x ou ao hashtag, no caso, se for o caso do primeiro símbolo lido. Então, nós pulamos, hashtag pulamos, encontramos x, ou seja, indicativo de que já foi casado. Então, o que nós vamos fazer é pular o x e, de modo que, se tudo estiver correto, o primeiro símbolo após o último x será um b. Então, aqui nós vamos substituir. Então, a ideia dessa máquina de Turing, dessa solução, é, dado uma palavra, nós vamos, de uma certa forma, eliminar o primeiro símbolo da palavra que resta à esquerda da hashtag com o primeiro símbolo que resta da palavra que está à direita da hashtag. No caso, a palavra ela vai desconsiderar esse x. Então, eu estou casando esse com esse e assim sucessivamente. Vamos entender o projeto da máquina de Turing. Então, aqui, dado o estado inicial, se eu ler um A, eu vou substituí-lo por x e movo para a direita. Nós sabemos que devemos pular os A's que nós encontrarmos, os B's que nós encontrarmos. Então, posteriormente, nós vamos encontrar um símbolo de hashtag. Então, nós vamos pular ele. E sabemos que podemos encontrar esses x que são frutos de substituições anteriores. Então, a partir daqui, nós vamos pular esse x. Porém, o primeiro símbolo imediatamente após essa sequência de x deve ser justamente um A. Então, aqui nós vamos substituir o A por um x e iniciar o processo de volta do cabeçote para a esquerda. Então, vamos pular qualquer x que nós encontrarmos pelo caminho. E, depois dessa sequência de x, voltando da direita para a esquerda, vamos encontrar um símbolo de hashtag. E nós vamos pular também. Nesse estado, veja que nós já estamos à esquerda do hashtag. Então, nós vamos justamente pular qualquer símbolo A e B que nós encontrarmos. B, esquerda. E então, vamos encontrar o primeiro símbolo x, vai ser um indicativo de que daquele símbolo x para a sua esquerda, ou seja, dali para trás, só vai haver símbolo x, frutos de substituições. Então, nós retornamos para o estado inicial. Quando nós lermos x, escrevemos x e damos um passo, movemos o cabeçote para a direita. O mesmo raciocínio vai ser aplicado justamente quando nós lermos um b. Então, aqui, ao ler um b, nós substituímos por x, vamos para a direita. Aqui nós devemos pular os a's, pular os b's, e então vamos encontrar a hashtag. Vamos para a direita. Aqui nós vamos ter que pular o x, frutos de substituições. E então, esse b que foi lido, nós vamos ter que casar. Então, esse b lido será substituído por x e voltamos para a esquerda. Então, a partir desse estado aqui, nós poderíamos, por exemplo, vou fazer de uma forma ineficiente por fins de didática. Então, aqui nós vamos repetir. Devemos voltar x, esquerda. E aqui, depois de pularmos esses símbolos x para a esquerda, nós vamos encontrar hashtag esquerda. Bem, o ponto que eu gostaria de discutir, que quanto a uma questão de eficiência, que isso virá com o tempo, com a maturidade, com o exercício. Observe que essa parte final aqui, ela é idêntica. Então, não haveria prejuízo se nós eliminássemos esse estado e fizesse essa transição para esse estado aqui.
Bem, então, dando prosseguimento, o que é que nós faríamos? Nós iríamos, caso lendo um A, nós tomaríamos essa bifurcação, caso lêssemos um B, tomaríamos essa bifurcação. Então, vamos dar prosseguimento. O que acontece, por exemplo, depois que eu caso esse B com X, vou para a direita, elimino esse B com X, então aqui estou voltando, encontrei esse hashtag, que é essa transição daqui para cá, estou nesse estado que justamente vai processar caminhando para a esquerda e encontrei o primeiro X. Então, o primeiro X à esquerda do hashtag, eu vou escrever X e vou para a direita. Então, observe que o cabeçote está nessa posição e o estado atual é esse. Então, nós temos o que agora? Que fazer uma transição lendo o hashtag. Isso é indicativo de quê? De que a palavra que está à esquerda, ela acabou de ser, digamos assim, substituída totalmente por X. Então, o que acontece é que ao ler hashtag para a esquerda, ou hashtag, nós vamos ler hashtag e ir para a direita. E se tudo estiver correto, à direita do hashtag só pode haver o quê? Símbolos X, pois houve o casamento entre um símbolo à direita com o correspondente à esquerda. Então, é o que nós vamos buscar. X, X, direita. E em algum momento, o que vai acontecer, se a palavra estiver correta, vai acontecer que nós vamos encontrar um símbolo branco. Observe que, se encontrar um símbolo branco, isso é um indicativo de quê? De que a nossa palavra pertence à linguagem. Então, aqui é o nosso estado de aceitação, o nosso estado final. Vou chamar de F de estado final. Dando continuidade, agora vamos supor, imagine se em vez de um branco tivesse um símbolo A. Veja que nesse estado não haveria transição para um outro estado sobre aquele símbolo e a máquina de Turing ela morreria, não haveria transição. E como esse estado não é final, a palavra não é reconhecida. Então eu deixo como exercício para que você execute essa máquina de Turing em algumas palavras para que você exercite e compreenda o funcionamento dessa máquina de Turing.